Boa noite, pessoal. Quem está falando aqui é Jair na Lata. Eu vim aqui falar sobre sindicatos, extrema-direita, caráter e bolsomínios. Por que eu estou falando isso? A gente está passando por um processo de eleição em todos os sindicatos aí pelo Brasil e de várias áreas. O que acontece? Poxa, gente, nós estamos aí praticamente há um ano da maior vergonha da política brasileira, que foi a eleição, lógico, do Bolsonaro. Então, o que está acontecendo nesse processo sindical espalhado por todo o Brasil e aqui na minha cidade de Juiz de Fora? Várias pessoas que apoiaram o dito presidente simplesmente hoje estão nos meios sindicais. Essas pessoas simplesmente tiveram acesso a tudo aquilo, toda aquela política imunda, suja que está aí até hoje. O ataque às leis trabalhistas, o ataque à CLT, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, tá entendendo? Carteira verde e amarela que está aí vindo com tudo. E essas pessoas estão dentro dos sindicatos apoiando várias chapas. Subjetivamente, eu não sentaria com esse tipo de gente para discutir qualquer assunto sobre o trabalhismo. Mas eu sei que o Brasil é uma democracia. E o Brasil sendo uma democracia, eu sei que eles têm o direito de se constituir como uma chapa e ir na disputa pela presidência de vários sindicatos. Não interessa qual. Transporte é o paradigma. Então, o que acontece? Se essas pessoas apoiaram toda a política que o Bolsonaro trouxe até hoje, que está arrebentando com o trabalhador, elas deveriam ser limadas de qualquer chapa. Isso é o que a gente tem que falar de uma maneira clara e direta. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, carteira verde e amarela, ataques a direito, ataque ao Ministério do Trabalho, ataque à Justiça do Trabalho. Se isso foi pouco, se essas pessoas não leram, ficaram presas 5, 6, 7, 8, 10 milhões de fake news e robôs que estavam espalhados pela internet, o problema é delas. Que elas tenham caráter, vergonha na cara e continue na sua linha de defesa, que é desse governo que está aí. Agora, o que parece é o seguinte, que dentro do meio sindical parece que tem pessoas que não estão pensando. Parece que tem sindicalista que tem a cabeça boa, são pessoas inteligentes que não estão pensando. A gente tem que saber do lado de quem que a gente caminha. A gente tem que saber com quem, de lado de quem que você vai para uma guerra. Se eu vou para a guerra com um inimigo meu do lado, a primeira pessoa que eu vou ter que matar é o meu inimigo do lado, mesmo ele estando com a mesma farda que eu. Porque a primeira chance que ele tiver, ele vai me matar. Então a gente caminhar junto é caminhar com quem você confia. Você pode ser da chapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos que vamos, infinitamente. Mas, pô, peraí. Qual é o propósito das chapas para um sindicato? Melhoria para dentro do sindicato para a classe trabalhadora. O que a gente viu? A gente viu um bando de trabalhador votando nisso que está aí. Não interessa se está nativo, que já aposentou. Alguns já aposentaram e apoiaram isso que está aí. Mas só que hoje as pessoas não batem no peito na merda que fizeram. Isso aqui é uma conversa normal, é gente adulta, gente que tem caráter. As pessoas não têm que se sentir ofendidas porque elas defenderam isso que está aí, esse ataque ao trabalhador. Se elas defenderam o ataque ao trabalhador, elas não podem vir agora falando que é do movimento sindical. O movimento sindical é um movimento que vai trazer para dentro do sindicato interesse da classe trabalhadora. Mesmo estando difícil, mesmo a gente sabendo de todos os ataques à classe trabalhadora, vai trazer para dentro do sindicato, para aquelas pessoas que estão ali, e outros só a favor de uma coisa, parar com esse negócio de eleição, só votar quem é sindicalizado, tem que parar com isso. O cara é trabalhador, trabalha na firma, trabalha lá cada um na sua área, tipo o cara do transporte, ele tá lá, não interessa a empresa, ele chega lá com a carteira de trabalho dele, com a identidade e vota. Quem tem que fazer o cara, demover o cara dele ser sindicalizado, pagar a taxa, para poder, lógico, ter direito a benesses dentro do sindicato, é a própria turma que entrou. A votação tem que ser livre.
Não devemos condicionar a votação àquela pessoa que é sindicalizada. Porque se o cara não é sindicalizado, logicamente ele não vai ter abertura para benesses para ele. E quem tem que fazer esse trabalhador confiar é a turma que está no comando. Agora não vem me falar que a turma que está no comando tem que ser com a turma que defendeu isso que está aí. Bolsominions, bolso-idiotas, bolso-milicianos. Não, de maneira nenhuma. Tem que ser falado nessa língua portuguesa. Extrema-direita, dentro do sindicato, pessoas que não têm caráter, pessoas falsas, pessoas vil. Devemos separar o amigo, o colega do dia a dia, da ideia de luta trabalhista, de interesses trabalhistas. Se nós não fizermos isso, a gente vai estar caindo num erro grave. O cara é seu amigo, mas ele defendeu isso que está aí, dentro do contexto sindical, está fora. Que ele vá para um grupo, que eles criem um grupo e venha concorrer aí com as outras chapas aí, você está entendendo? Nas eleições dos sindicatos, dos mais variados tipos de trabalho do Brasil. O paradigma é o transporte. Você tem sindicato de enfermeiro, você tem sindicato de médico, de engenheiro, você tem sindicato aí dos trabalhadores de diversas áreas. Agora, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a carteira verde e amarela que está sendo implantada aí, que vocês estão vendo o que está acontecendo. O grande número de pessoas que não têm carteira assinada, isso vai estourar lá na frente. Então a gente tem que colocar a nossa cabecinha para poder funcionar e a gente tem que questionar e ser crítico. O verdadeiro sindicalista, ele tem que ter essa noção, ele tem que ter esse olhar, esses olhos de lince para poder identificar. Porque é muita gente falsa, é muita gente que não tem caráter, é muita gente vil. Eu não acredito que esse tipo de gente venha para poder somar dentro do sindicato. Impossível, em menos de um ano, uma pessoa que estava lutando contra a própria classe hoje está lá dentro falando que está lutando a favor da classe. Pô, peraí. Então eu sou do Exército Brasileiro, amanhã eu passo pro lado da Argentina, lá vou lutar pro lado da Argentina, eu tô querendo o bem do Brasil? De maneira nenhuma, gente. De maneira nenhuma, eu fico vendo. O processo eleitoral brasileiro tem praticamente um ano. O processo eleitoral brasileiro está fresquinho na mente de todos. A gente não pode de maneira nenhuma aceitar isso. E que as eleições transcorram da melhor maneira possível. E que os cargos daqueles grupos que ganharem, tá entendendo? Daqueles grupos que ganharem, daquelas chapas que ganharem, não deixe de maneira nenhuma qualquer pessoa que seja atrelado a governo de extrema direita e a governo de direita, que a maioria são pobres, mas que não se enxergam no espelho, que não sabem onde ele está localizado dentro da sociedade brasileira, que assuma cargo de importância dentro dos sindicatos pelo Brasil afora. Porque é um assinte, é uma vergonha. Quem acabou de falar que é Jair na lata. E a verdade tem que ser dita. Eu espero que nos próximos processos eleitorais todos os trabalhadores tenham acesso à votação. E que o sindicato constituído, seu grupo, que defende sim as ideias pró-trabalhadores, em defesa do trabalhador, que ganhe e jamais aceite qualquer pessoa que esteja lá dentro hoje de forma cínica, falando em bem do trabalhador, já que ele cuspiu na imagem do próprio trabalhador e dos próprios ideais do trabalhador brasileiro. Uma boa noite, Jair na lata.